A minha primeira cliente, a cliente mais difícil que eu já lidei, o caso dela foi aprovado. Essa cliente, ela casou com o marido dela 2 dias depois de ter entrado nos Estados Unidos com o visto de turista. Ela tinha acabado de se divorciar no Brasil. Ela veio aqui para os Estados Unidos porque um advogado falou pra ela: vai lá com visto de turista e casa. Não esperou nos 90 dias. E isso é considerado como fraude quando você casa com visto de imigrante, de não imigrante, aqui nos Estados Unidos, logo depois da entrada. E eu sabia que isso ia ser um problema pra ela. Enfim. Aí, eles sozinhos enviaram o I-130 em janeiro de 2024. Aí, porque tava demorando demais, porque não tava acontecendo nada, aí eles me contataram em julho de 2025 pra poder verificar o que fazer, né? Que ela me encontrou aqui na internet e ela viu que eu tava falando sobre ajuste de status e tal, que tinha que enviar o ajuste de status, só o I-130 não ia te dar o green card. Em janeiro de 2024, ali, ó, ela enviou o I-130 online com o marido dela, e eles não colocaram prova nenhuma de casamento. Eles colocaram a certidão de casamento, o passaporte dele, provando que ele é cidadão americano, né? E não colocaram prova nenhuma de casamento. Antes de enviar o ajuste de status, eu tava juntando todas as provas e as evidências que a gente poderia adicionar no caso dela. Então, primeiro, a gente adicionou provas de casamento de fato dentro das evidências não pedidas dentro da conta do marido dela da USCIS. Então, adicionamos lá como non-requested evidence as evidências de casamento, de acordo com o I-130. Aí, passamos para conseguir as informações do ajuste de status. E um dos problemas que a gente encontrou foi que o I-94 dela, quando ela entrou com um visto de turista por Miami, se eu não me engano, eles não deram o CBP, não deu um I-94 para ela. Ela só tinha a Travel History, que dizia, dentro do site do I-94, você consegue o Travel History e o I-94 de fato. E a gente só conseguia a data ali que ela tinha entrado pelo Travel History, mas não estava conseguindo o documento do I-94. Aí entramos com o processo de FOIA, o Freedom of Information Act, e dentro desse FOIA dela não estava dizendo nada, e a gente não sabia o que fazer. Então eu pedi até pra ela ir lá no aeroporto, porque na época eu também era minha primeira cliente, gente, eu não sabia como resolver um caso desse, né? Eu falei pra ela: vai no aeroporto, vai lá com o CBP, né? E ela já tava fora de status nesse momento. Eu não sabia do perigo que isso poderia ser. Eles quase prenderam ela, né? Quase prenderam isso foi em 2024, né? Imagina se fosse hoje, ela com certeza teria sido presa. Enfim, não deu certo, eles voltaram para casa e a gente enviou o processo com essas informações de que não conseguimos acesso ao I-94, mas mandamos passagens, mandamos todas as provas de que ela tinha entrado de fato legalmente aqui nos Estados Unidos. Então, em setembro de 2024, depois de tentativas de conseguir o I-94 e outras informações que a gente precisava da parte do tax return do marido dela e pay stubs e tudo, eles demoraram bastante desde julho, que ela tinha me contratado, pra gente conseguir todas as provas de mandar o I-485. Enviamos o ajuste de status e o pedido de autorização de trabalho em setembro de 2024. Ali a timeline. Aí ela teve, em novembro de 2024, a biometria. E em dezembro de 2024, a autorização de trabalho dela foi aprovada. Antes da biometria dela ser marcada, um mês depois que a gente enviou o processo, ela já recebeu um pedido de evidência de renda. Eles falam que a pessoa não fez o suficiente de acordo com a Poverty Guideline pelo tax return que eles tinham enviado no processo de ajuste de status. E a gente tinha que enviar mais evidência de renda, então dinheiro guardado, assets, então o que você faz de fato pela Poverty Guideline, que é 27 mil mais ou menos para 2 pessoas, mas, por exemplo, você tem muito dinheiro guardado na conta, então assets líquidos, e a diferença entre o que está faltando no que você fez no último tax return. Então, você fez mais ou menos, você declarou 25 mil e a Poverty Guideline tá 27 mil. Faltam $2.000. Se você tem 3 vezes essa diferença, você pode enviar uma prova dizendo que, eu tenho assets líquidos, eu tenho patrimônio líquido que compensa essa diferença entre a Poverty Guideline que eu fiz e o que tá faltando, né?
E isso tecnicamente seria o suficiente, mas eu sempre falo que pelo menos 2 vezes o valor que está na Poverty Guideline é o que te dá um cushion, que te dá uma certeza de que tá tudo bem na parte do sponsorship. Senão você vai precisar de um joint sponsor. No caso dela foi isso que a gente fez. Eles tinham dinheiro guardado e a gente enviou. Eles mandaram a data da entrevista dela, que era para agosto 29. E daí no dia que ela foi fazer a entrevista, a USCIS, o centro lá que eles foram fazer a entrevista, tava sem energia. Então eles cancelaram a entrevista dela no dia e eles falaram, olha, vamos cancelar e remarcar a sua entrevista para daqui a uma semana. Mas o que queremos que você faça é que você coloca todas as evidências de casamento que você tem atuais, desde que você casou até agora, lá na parte de evidências não pedidas do site da USCIS, na conta do seu marido. Daí clicou uma coisa na minha cabeça, né? Eles veem as evidências não pedidas. Então, desde então que eu descobri isso, eu falo para os meus clientes, coloca lá nas evidências não pedidas porque eles vão ver. Aí você não precisa ficar levando um monte de coisa para eles fazerem escaneamento do dia da entrevista, entendeu? Tá lá online, porque eles vão fazer online mesmo assim. Então, beleza. Aí ela fez isso, e daí no dia da entrevista que ela teve em 2 de setembro, eles mandaram um outro pedido de evidência, ali ó, outubro de 2025. Primeiro, que no dia da entrevista que eles fizeram em setembro, falaram assim, olha, o exame médico que você fez, a clínica que você utilizou para fazer o exame médico, está sendo processada por fraude na USCIS, então você vai precisar refazer o seu exame médico em uma clínica que é de fato autorizada e certificada pela USCIS e enviar esse exame médico novamente. Aí beleza, o exame médico que ela tinha feito lá em 2025, ela refez o exame médico, enviou para a USCIS, daí eles enviaram esse pedido de evidência em outubro de 2025, que era prova da terminação legal do casamento que ela tinha se divorciado, né, do primeiro casamento dela. E a gente já tinha enviado isso, mas eles pediram mais informações sobre. Então, o que ela fez foi ir atrás de averbar a certidão de divórcio pelo acordo de Haia. Daí pronto, daí ela enviou o pedido de evidência, gente, eu ajudei ela a como montar o caso para que ela pudesse enviar o pedido de evidência em novembro de 2025. E desde então estava parado o processo dela. Todos os meus outros clientes que eu tinha pego, processos já foram aprovados e o dela ficava parado, né? Parado. Aí, finalmente, um dia antes dela ser induzida pro parto, foi aprovado em junho de 2026. Cara, finalmente. Moral da história e lições valiosas que eu aprendi com o caso dessa cliente. Primeiro, você não pode casar logo depois de entrar com visto de não imigrante aqui nos Estados Unidos. Isso é considerado fraude e é por isso que a gente espera os 90 dias depois da entrada para demonstrar que não havia intenção de imigrar na hora da entrada com visto de não imigrante. Pois, se você fizer isso, pode ser considerado como fraude de visto e isso pode ser um impedinte para você conseguir o seu green card. 2. Se você enviou o I-130 somente, isso não vai te dar um green card. Você tem que pelo menos combinar isso com o ajuste de status ou você tem que entrar com o processo de CR1 pelo seu país de origem. 3. A parte do sponsorship é extremamente importante. Se você não envia provas o suficientes dizendo que a pessoa que está te suportando, a pessoa que está pedindo para você vir para os Estados Unidos como família, não tem dinheiro para poder te suportar aqui nos Estados Unidos, eles vão pedir mais evidências porque eles não querem ter um fardo, você como fardo financeiro para o Estado. Então, sim, você precisa enviar mais provas, nem que seja enviar o tax return da pessoa e enviar assets líquidos ou enviar um joint sponsor na hora do pacote principal. 4. Não case aqui nos Estados Unidos ou no exterior, não case se você não tem o divórcio finalizado no seu país de origem. Não importa se você fez o processo de divórcio e estava tramitando, tem que estar finalizado, tem que estar traduzido e tem que ter a certidão de divórcio lá no seu pacote de ajuste de status. Senão, você não está apto a casar. E isso pode ser um problema no futuro. E 5,
eles veem as evidências não pedidas dentro do site da USCIS. Então, quando você coloca provas de casamento que sejam atualizadas, eles veem esse processo na hora da entrevista. E é isso que, na verdade, eles pedem para você fazer. É para colocar lá online, porque é isso que eles vão fazer quando você leva um pacotão cheio de coisa. Eles vão escanear e colocar no seu processo online, tá? Então, já faça isso anteriormente, isso ajuda muito os oficiais de imigração.